sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, 5º ano, tudo bem com vocês? Bom, então nessa videoaula vamos aprender sobre os fungos e os outros micro-organismos, tá bom? Então, interessante, pessoal, a gente já frisar, já falei isso com vocês, tá? Mas sempre nas ciências haverá uma exceção. Sempre algum grupinho que possui algumas características pode apresentar algum ser vivo representante ali, né? Com características diferentes do que a gente está acostumado. Sempre na ciência, sempre na biologia, haverá uma exceção. Não se esqueçam dessa informação, tá bom? Bom, então micro-organismo é nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com o auxílio de um microscópio, tá? Podem estar reunidos organismos pertencentes aos mais diversos grupos, como os vírus, bactérias, fungos e protistas. Pessoal, olha a regrinha da exceção, tá? Então, micro-organismo são todos aqueles que a gente não consegue ver a olho nu. Ah, Renan, eu consigo ver fungo a olho nu. Lembram da exceção? Sempre na biologia, pessoal, há uma exceção. Existem alguns fungos que são macroscópicos, ou seja, nós conseguimos ver a olho nu, só que um grupo muito extenso também, tá bom? Então, vamos apresentar alguns fungos que são considerados micro-organismos, assim como as bactérias, vírus e alguns protistas também, que são considerados os protozoários, tá bom? Então, pode escrever aí no cantinho. Quem que é micro-organismo? Quais são os principais grupos? Vírus, bactérias, fungos e protistas. Aí de protistas, você pode colocar entre parênteses assim, os protozoários. Beleza? Então, primeiro grupo aí, muito comentado ultimamente, não é mesmo? São os vírus, tá? São parasitas celulares. O que é um parasita, pessoal? Um ser vivo que precisa de outro para se desenvolver, para crescer. Os vírus, eles não têm vida própria assim, igual a gente, né? É um grupinho muito peculiar, pessoal. Tanto que vários cientistas consideram que eles nem são considerados seres vivos, tá bom? Eles são parasitas celulares, ou seja, habitam sempre a célula de um hospedeiro, tá bom? Ou seja, a célula de uma pessoa. Vamos relacionar aí com o Covid, né? Com o coronavírus. Uma pessoa foi infectada por um coronavírus, né? Ela pode apresentar a doença Covid-19, tá? Se o vírus for causar a Covid-19. É importante ressaltar, quando a gente está falando de coronavírus, estamos falando de uma família de vírus, tá? São vários vírus diferentes, tá? Então, quando aquele vírus infecta uma pessoa, ele vai para onde? Diretamente para alguma célula da pessoa. Ele vai lá dentro da célula mesmo e habita ali, pois ele é considerado um vírus. E os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Anota isso, que isso é importante. Parasitas intracelulares obrigatórios ou parasita celular. Ele é um parasita porque ele precisa de um outro ser vivo para se desenvolver, para multiplicar, né? E no caso dos vírus, ele habita no outro ser vivo, só que exclusivamente dentro das células. Existem alguns vermes, pessoal, tá? Que nem é bom a gente falar verme, tá? Existe um nome mais bonito, para isso que a gente vai aprender em outra videoaula, que são parasitas, tá? Só que esses parasitas, esses vermes, entre aspas, vão habitar o estômago, o intestino. Só que o vírus não, ele é um parasita celular, ele fica dentro da célula, beleza? Então a origem do nome latim, né?
do vírus, né, significa peçonha ou veneno. Curiosidade. Eles são estruturas microscópicas cujo comprimento pode variar em média de 0,5 a 0,9 micrômetros. É muito pequeno. Para ter uma ideia, olha só, uma noção, 1 micrômetro equivale a milésima parte de 1 milímetro. Então você divide 1000 vezes 1 milímetro. Tá? É muito pequeno. Dessa forma, os vírus só podem ser observados por meio de técnicas de microscopia eletrônica, tá? Microscópio, tá? Ou microscopia eletrônica. São acelulares e dependem de células vivas para se reproduzir. O que é acelular? Ele não tem célula. Por isso que muitos cientistas dizem que ele não é um ser vivo, porque todo ser vivo nasce, né, cresce, se desenvolve, se reproduz. E tem célula. Os vírus, eles nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem. Só que eles não têm célula, pessoal. Tá? Depois, nós vamos ter uma videoaula explicando só isso. Tá? Como que é um vírus? Ele é ou não é um ser vivo? Tá? Vamos ter uma aula exclusiva para eles, para a gente entender esse bichinho complicado. Ele não tem célula, mas depende de uma célula para se reproduzir, para viver, né? Por esse motivo, são considerados como parasitas celulares obrigatórios. Quando não se encontram dentro da célula hospedeira, permanecem numa forma dormente, chamada de vírion, tá? E isso é extremamente importante, pessoal, porque nós que estamos em uma época de pandemia, né, por mais que às vezes o vírus não está espalhado no ar, né, às vezes no ambiente fechado, nós podemos encostar a mão em algum ambiente contaminado, né, que às vezes não vai estar presente a presença aí do vírus, mas pode estar nessa fase dormente, né, e se ele encontrar um ambiente propício para ele voltar a se desenvolver, crescer novamente, ele vai se desenvolver, tá? Ele se desenvolve, né? Você contamina sua mão, você não está vendo nada, porque ele é um micro-organismo, leva até a boca, está contaminado, tá? Problema muito sério. Eles causam doenças em animais, vegetais e até mesmo em bactérias, tá? Então, é uma curiosidade muito interessante esses vírus, pessoal, tá? Então, aí no caso do coronavírus, tá? Coronavírus, então, é uma grande família de vírus, comum em muitas espécies diferentes em animais. Então, algumas espécies do coronavírus, tá? Já habitam aí outros animais, tá? Gerando doenças aí que nunca tiveram problemas, né? Nunca levaram sérios perigos para a humanidade, para nós seres humanos. Então, um camelo, gato e até morcego podem apresentar algumas espécies aí de coronavírus. Os coronavírus que infectam animais podem infectar raramente, né? Olha só, raramente os coronavírus que infectam esses animais podem infectar pessoas, como o exemplo do MERS-CoV e o SARS-CoV, que são específicos para os animais. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, a qual foi identificado em Wuhan, lá na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminado e transmitido de pessoa a pessoa no mundo inteiro, né, como a gente já viveu e presenciou. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2. Então, Covid-19, doença, coronavírus, família, SARS-CoV-2, vírus. Tá? Anotem que isso é importante. Os fungos unicelulares. O reino fúngico engloba uma grande variedade de organismos, cerca de 70 mil espécies, que habitam ambientes diversos e que apresentam uma grande variação de forma e tamanho. Lembra? A biologia há sempre uma exceção. Todos os fungos são micro-organismos? Não. Tá?
Existem grandes, existem pequenos, tá? Olha só, 70 mil espécies, é muita coisa. São eucariontes, aclorofilados e heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, assim como as plantas, dependendo de fontes de matéria orgânica, viva ou morta, para a sua alimentação, tá? Então, eles dependem aí de matéria orgânica para se alimentar. Unicelular, por quê? Porque ele apresenta somente um tipo de célula, tá bom? Diferentemente de nós. Nós possuímos células do sistema nervoso, células do sistema circulatório, células de defesa. Agora os fungos, não. Somente um tipo de célula. Os protozoários, os protistas. Protozoário é um tipo de protista, tá, pessoal? São seres unicelulares também, eucariontes e heterótrofos, tá? Depois nós vamos ter umas videoaulas, tá? Falando desses nomes, tá bom? O que é unicelular você já sabe. Eucarionte, um heterótrofo, tá? De acordo com a sua estrutura de locomoção, pseudópodes, cílios ou flagelos são divididos em 4 filos, em 4 grupos: sarcodina, flagelata, ciliófora e esporozoa. E muitos podem provocar aí alguns tipos de doenças. Então, os protozoários são um grupinho aí, micro-organismo também, bem específico. Heterótrofos, ou seja, eles se alimentam assim como nós, não fazem fotossíntese, que os organismos que fazem fotossíntese são considerados autotróficos, são as plantas, você já sabe, tá? Então, eles possuem características semelhantes a nós. Que características que é essa? São heterótrofos. Eles necessitam de se alimentar. Eles não produzem o seu próprio alimento. E por fim, as bactérias, também denominados organismos microscópios, que apresentam apenas uma célula e não possuem núcleo delimitado por membrana, tá? São seres, então, procarióticos. O núcleo deles não apresentam uma membrana, são organismos extremamente bem-sucedidos, sendo encontrado em todos os ambientes, tá? Em qualquer ambiente você pode encontrar bactérias. Normalmente as pessoas associam as bactérias a doenças, uma vez que existem várias espécies causadoras de infecções graves. Podemos citar aí bactérias patogênicas, ou seja, que podem gerar doença, tá? Bactérias patogênicas, anota aí, podem gerar doenças. A Streptococcus, que vai gerar aí amigdalite, e a Mycobacterium, tá? Que pode gerar tuberculose. Bactéria causa doenças? Sim. Todas as bactérias causam doença? Não. Somente algumas. Vale destacar, né, que as bactérias não provocam apenas danos, sendo responsáveis por vários benefícios aos seres humanos e ao meio ambiente. Para a natureza, elas são importantes porque atuam juntamente com os fungos no processo de decomposição. Esse processo é importante porque esses micro-organismos, né, transformam matéria orgânica em produtos inorgânicos que são aproveitados por outros seres vivos. Eles fazem um processo de decomposição, tornando o orgânico inorgânico, tá bom? Além do processo de decomposição, as bactérias são importantes para o meio por participarem do ciclo do nitrogênio, elemento essencial para os seres vivos que é encontrado principalmente na atmosfera, mas de uma forma que não pode ser absorvido. As bactérias disponibilizam o nitrogênio para as plantas e para o solo para que ele possa ser assim utilizado. Viu que existem bactérias boas para nós? Percebemos, portanto, que as bactérias são organismos extremamente importantes em todos os campos da nossa vida e que esses pequenos seres são essenciais para a nossa sobrevivência e de outros seres. Lembre-se, todas as formas de vida são importantes, até mesmo
as vidas microscópicas, ou seja, os seres vivos microscópicos, os micro-organismos que a gente acabou de ver na nossa videoaula. Lembram da bactéria que auxilia aí no processo do ciclo do nitrogênio? Né? Ela disponibiliza aí, ó, as bactérias disponibilizam nitrogênio para as plantas e para o solo, tá? Olha que legal. Esses nódulozinhos, pessoal, esses caroçozinhos, é a associação entre a bactéria e as raízes, tá? Onde essas bactérias vão auxiliar aí a fixação desse nutriente extremamente importante nas plantas, tá? Mostrando aí a importância das bactérias para as plantas e para todo o meio ambiente. Finalizamos então a nossa videoaula. Façam as questões de 1 a 6 da página 106, questão 2, 3, 4, 6 da página 108 e a questão 1 a 4 da página 110. Tudo bem? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.